No entanto, nós estamos com o engenheiro civil, professor aposentado da Escola Politécnica da USP, diretor da PH Engenharia, o Paulo Helene, que está conosco justamente para falar sobre essas situações que ocorrem na nossa cidade. Olá, professor Paulo, bom dia. Bom dia, Fabio. A gente conversava, inclusive, mais cedo com o professor Marco Teixeira, da Fundação Getúlio Vargas, e falava sobre esse jogo de empurra que acaba acontecendo, né? Que a Prefeitura fala que foi questão da Justiça e o Ministério Público diz, inclusive, que a Prefeitura poderia ter dado um passo além, não apenas só proibir. Como é que o senhor analisa, o senhor que atua nessa área há tanto tempo, como é que o senhor analisa a questão da fiscalização, da organização e até da obtenção de alvarás em São Paulo? Então, veja bem, existem duas etapas muito claras, muito bem definidas. Uma primeira etapa que é para a aprovação do início da obra, para a aprovação da execução, né? É um alvará que permite iniciar a obra. Essa é uma exigência, é um conjunto de exigências, eu diria, um pouco mais burocráticas, que dizem referência, por exemplo, principalmente a parte de arquitetura, os projetos de arquitetura, os projetos de zoneamento da cidade, para ver se encaixa dentro do plano da cidade. Hoje em dia, isso melhorou um pouco, está um pouco mais preciso, porque entra também em termos de compromisso ambiental, principalmente quando envolvem vagas de garagem, envolvem árvores e terrenos que são arborizados, etc. E um último alvará também recente que é necessário, que é o alvará de movimento de terra. Então, veja, para o início da construção são exigidos alguns documentos que ajudam, digamos, aqui a execução, vamos dizer assim, dão alguma ideia de que a execução possa estar vá ocorrer bem ou não. Mas é muito pouco diante da necessidade das obras atuais. A gente escuta nos bastidores, professor Paulo, de que muitas das obras em São Paulo, elas acabam ocorrendo na ilegalidade, até pela burocracia para você conseguir essas aprovações. Isso é verdade? É verdade. Infelizmente isso é verdade e elas ocorrem, elas iniciam sem a documentação adequada. E aí elas são objeto da fiscalização, que evidentemente não pode estar onipresente em todos os locais. E depois que já tem 1 mês, 2 meses de execução da obra, às vezes a obra é embargada e tal, como é o caso dessa daí, que não tinha documentação em ordem. E essa ilegalidade é justamente causada pela burocracia e pelas barreiras que o próprio poder público coloca. É isso ou não? Não é. Essa ilegalidade, infelizmente, pela pressa, pelo desconhecimento, pela irresponsabilidade de algumas empresas e empreendedores que decidem fazer uma obra e não seguem o padrão normal de exigência da cidade, enfim, das leis. É o jeitinho brasileiro de às vezes fazer as coisas. Agora, há todo também o histórico da cobrança de propina, de corrupção, que existe também em todo esse setor para você conseguir essas aprovações. Isso também acontece, professor? Isso também é falado nos bastidores? Essa é uma pergunta capciosa que você me faz. Infelizmente, a gente sabe que isso pode ocorrer em todos os níveis, mas não é só na área de engenharia civil, né? Isso é uma coisa que tem sido combatida permanentemente a nível de país, mas elas aí, infelizmente, continuam acontecendo. Uhum. É um fato que elas existem, mas não podemos associar que isso aconteceu nesse caso. Nesse caso, até as informações que eu tenho, a obra foi multada e foi embargada. Isso. Ela não poderia nem estar em execução, porque não conseguiu apresentar sequer os documentos mínimos, que eu diria burocráticos, que não são nem projetos de execução, mas são burocráticos, certificando que elas permitissem um alvará de execução. E nesse caso, qual é a responsabilidade, por exemplo, que o senhor vê por parte do CREA nesse sentido? Que a gente já falou aqui um pouco da responsabilidade da própria prefeitura, foi lá, multou. Será que ela poderia dar um passo além? Também é uma questão que eu faço ao senhor. E por outro lado, até do CREA, qual é a responsabilidade do Conselho nesse momento em fazer também uma investigação sobre isso e sobre esses profissionais que o senhor mesmo falou, que acabam não respeitando as regras, né?
O CREA está organizado, segundo a sua lei de fundação dele, do Conselho, para defender os interesses da sociedade. Ele, infelizmente, com essa bandeira, não tem exercido um trabalho, eu diria, adequado, do ponto de vista da certificação do engenheiro para que ele exerça, chama o certificado da habilitação profissional. Essa habilitação profissional hoje é automática. Desde que a sua fundação ela é automática, quer dizer, a pessoa, o estudante, completa o curso de engenharia e recebe automaticamente uma habilitação profissional, equivalente à habilitação de um engenheiro que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos de profissão, muito mais experiência. Então, esse fato que não é, por exemplo, nos Estados Unidos existem uns exames, tipo de um exame que a OAB faz, né, de ingresso. Então não basta o certificado de engenheiro, diploma de engenheiro, ter feito um curso de engenharia bom ou ruim de engenharia. Além disso, ele tem que provar que ele exerce a profissão normalmente. Infelizmente, o CREA não faz isso. Há anos que muitos de nós, engenheiros, temos solicitado isso ao CREA, mas infelizmente ainda não conseguimos que isso seja implantado. E o senhor acha que pode estar aí o problema do número de acidentes que a gente tem, inclusive de problemas como esse que a gente viveu ontem em São Paulo? Perdão, se pode estar relacionado, se pode estar relacionado justamente a isso, a essa falta de controle da qualidade dos engenheiros. Não, eu não posso dizer que existe uma relação causa-efeito direta. Isso já seria, eu não tenho suficientemente dados para isso. Eu não sei se os engenheiros ali são jovens, recém-formados ou não. O que eu sei te dizer é que isso em nenhum lugar do mundo desenvolvido, Inglaterra, Estados Unidos, Europa, não há uma habilitação automática. Quer dizer, pelo menos durante os 4 primeiros 5 anos, 5 anos de profissão, é necessário que o profissional vá galgando, pouco a pouco ele vai sendo habilitado a fazer obras de maior porte, ele vai a assumir responsabilidades maiores. Ele não assume todas as responsabilidades desde a sua do seu diploma, como aqui no Brasil, infelizmente Enquanto a gente está conversando aqui, a gente está conversando com o engenheiro civil, professor aposentado da Escola Politécnica da USP, Paulo Helene. Já recebo mensagem de um outro engenheiro, ele é engenheiro eletricista, o Sandro Rodrigues, e ele fala, na minha avaliação, o CREA hoje tem sido inútil e serve só para receber anuidades. Uma crítica bem direta aqui ao CREA, ele que também é engenheiro. Agora, professor, o senhor está inclusive reunido aí com alguns engenheiros, né? Um conselho de engenheiros, justamente para debater esse caso de ontem, esse desabamento tão triste que deixou 8 mortos, 26 feridos. O que vocês estão analisando a respeito desse desabamento e quais os passos que nós, como sociedade, podemos dar daqui para frente para que isso não volte a ocorrer? Então, Fabíola, na realidade nós estamos reunidos, é uma comissão que já se formou há tempos, existe todo um movimento na engenharia, já de alguns anos, para melhorar os sistemas, os documentos que nós temos de referência, os procedimentos de inspeção e tudo mais. Então, o que nós estamos reunidos é para discutir o trabalho desses textos, não é exatamente para discutir dessa obra, porque infelizmente não temos essas informações específicas. Mas certamente foi o assunto de maior debate, não, professor? Sem dúvida, foi o assunto do dia de hoje. E é isso que a gente quer saber, dos bastidores, é a conversa do corredor que a gente quer saber qual é a análise dos engenheiros, porque nesse momento justamente os engenheiros estão discutindo isso, engenheiros e arquitetos, né? De que maneira que a gente pode evitar, por exemplo, na sua avaliação, de que maneira que a gente pode evitar e melhorar? O senhor já deu esse caso falando do CREA, da necessidade dessas provas, de repente, que é um exemplo que vem até dos Estados Unidos, mas o que mais? Quais são os próximos passos, na sua opinião? Entre outros, por exemplo, a gente está muito preocupado com fazer inspeções periódicas nos edifícios que estão em execução. E, inclusive, sobre isso, eu gostaria de passar a palavra, se você me permite, ao professor Luiz Carlos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para ele poder comentar um pouco desse trabalho que a gente tem feito. Pode ser? Pode, Luiz Carlos. A gente tem um minutinho para falar com ele. Pode passar o telefone. Bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, professor. Ele quis passar a palavra ao senhor?
Pode falar. Não, nós estamos... É um esforço bastante interessante que está sendo feito, né? Existe já uma norma de disfunção predial que está sendo discutida e nós iniciamos faz 1 ano e meio com o apoio de algumas empresas aí, um programa nacional, né, que visa promover a vida útil e a durabilidade das estruturas, né? Uma certa resposta a uma série de ocorrências que a gente teve, inclusive o edifício Liberdade no Rio, ou seja, a gente tem condições, a gente tem normas suficientes para construir muito bem. Só que a gente tem que acompanhar, ou seja, a gente tem que ter uma política de conservação dessas estruturas a longo prazo, e isso significa que a gente tem que ter atenção a elas para que a gente possa detectar os problemas e poder atuar de maneira preventiva. Né? Quando você fala professor, de quem fica a responsabilidade disso, de fazer essas verificações? Quando o senhor fala, não, é como a gente fala, nós temos leis, mas elas não são respeitadas, né? De quem é a responsabilidade de fazer isso? Tem diferentes atores do setor que são responsáveis, né? Enquanto a gente está construindo, obviamente, né, todos aqueles que estão envolvidos, os projetistas, os construtores, têm toda a sua responsabilidade objetiva em relação àquilo. Depois disso, e hoje tem documentos que são necessários a se passar para a administração do condomínio, que vai ter aí uma responsabilidade com a manutenção e conservação daquela estrutura, né? Então tem se trabalhado muito em termos normativos nos últimos anos, justamente para que essa transição seja mais bem executada. De tal maneira que as pessoas que recebam um edifício saibam dos cuidados que são necessários para que a gente possa garantir, né, assim como quando a gente recebe um carro, a gente recebe um manual de manutenção que é necessário. Por quê? Porque, embora tenha sido projetado para um certo uso, tem certas partes desse carro que vão se desgastar antes e que são necessárias que a gente mantenha para que o desempenho do carro seja adequado. Um grande avanço que nós tivemos agora recentemente foi, inclusive, finalmente a promulgação da norma de desempenho, que é um esforço de mais de 10 anos, que estabelece aí referências fundamentais, né, e requisitos e métodos de ensaio para que a gente possa garantir que as edificações tenham um desempenho adequado. E para manter esse desempenho ao longo do tempo, é fundamental que a gente, monitore e 2, que a gente atue de forma preventiva para conservar essa edificação com desempenho como esperado em projeto. Pelo que a gente ouve, então, nas palavras de vocês, nós temos realmente brechas para que acidentes como o que a gente está acompanhando voltem a ocorrer. Eu agradeço demais a sua participação extra aqui na nossa conversa. Não, nem precisa. O seu sobrenome qual é, Luiz Carlos, que eu não consegui anotar aqui? Pinto da Silva Filho. Como? Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, diretor da Escola de Engenharia lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Eu agradeço demais essa entrevista. Agradecemos também o engenheiro civil, professor aposentado da Escola Politécnica da USP, o Paulo Helene, colega do Luiz Carlos, que passou a palavra para ele. Eles que estão reunidos lá, um grupo de engenheiros, conversando também sobre as questões de ontem e também os futuros do nosso país. Vamos ao Repórter CBN e voltamos em instantes. Está formada a Rede CBN.